Pai do Senhor, meus irmãos, fazer hoje menção da Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e versículo 5 ao 10, que diz assim: E como também o sumo sacerdote me é testemunha, assim todo o conselho dos anciãos, recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco com o propósito de trazer algemado a Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és, Senhor? Respondeu-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor respondeu: Levanta-te e entre em Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. A convenção do apóstolo Paulo. Então, feito essa leitura, nos voltemos novamente para a história do cristianismo, onde nós paramos na construção da grande catedral de Constantinopla, a cidade de Constantino, onde Constantino ergueu aquela bonita igreja em Constantinopla, que fica na atual Istambul. E como a gente falou na semana passada, aquela igreja depois foi tomada pelos muçulmanos, se tornou uma mesquita, depois já no domínio britânico voltou de novo para os otomanos turcos, aliás, para o Império Otomano, acabou com os ingleses, ingleses vieram e detonaram o Império Otomano. Então, o que apareceu foi a República Turca, que foi o herdeiro daquele espólio. Então a igreja de Santa Sofia ficou para a República Turca. Logo após, os turcos declararam museu, e agora, já em 2022, salvo engano, ela voltou a ser uma mesquita novamente. O Erdogan, que é o presidente da Turquia, fez uma lei, e ela deixou de ser museu para voltar ao status de uma mesquita. Hoje, vamos voltar novamente para o século IV e falar sobre a divisão do Império Romano. Logo, como o Império Romano e a Igreja estavam juntos, deram as mãos, Constantino se tornou cristão e assim todos os seus oficiais, pessoas que trabalhavam para eles, automaticamente também se tornaram cristãos. Então a Igreja ficou cheia de burocratas do Império Romano, e assim, ao afetar ao Império Romano, agora também afetava as políticas à Igreja. Então, logo depois da fundação da nova capital, deu-se a divisão do Império Romano. Os motivos foram: as fronteiras eram demasiadamente extensas e o perigo da invasão dos bárbaros era constante. O imperador sozinho não podia proteger seus vastos domínios. Desde Diocleciano, que foi no ano 305, havia já iniciado a divisão de autoridade com a nomeação de imperadores aliados. No ano de 395, Teodósio completou a separação. No governo deste, o mundo romano foi dividido em oriental e ocidental, separados pelo mar Adriático. O Império Oriental era denominado grego, ao passo que o ocidental era chamado de Império Latino, em razão do idioma que prevalecia em cada um deles. A divisão do império foi um presságio da futura divisão da igreja. Então, ao dividir o império em latino e romano, aliás, em latino e grego, porque o oriental falava grego e o ocidental falava latino.
língua de Roma, né? Então, como o império acabou de ser dividido, isso também ia respingar na autoridade da igreja. Agora, o que aconteceria? O bispo de Constantinopla ia se submeter ao bispo de Roma? O bispo de Roma ia ter autonomia sobre todas as igrejas, além do Ocidente, agora também do Oriente, inclusive Constantinopla, que era a capital do Império Romano Oriental, né? Então a gente vai ver o que aconteceu. Então a cidade de Roma ela foi suplantada por Constantinopla em sua posição de capital política do mundo. Agora veremos a mesma Roma afirmando seu direito de ser a capital da igreja. Então, os motivos que Roma dizia que era a capital da igreja eram semelhanças com o governo imperial, né? A semelhança da igreja com o império como organização, ela fortalecia a tendência da nomeação de um cabeça. Um Estado que governava com poderes absolutos, era natural que a igreja, da mesma forma, fosse governada por um chefe, também com o poder absoluto. Em todas as partes, os bispos governavam as igrejas, porém, esta pergunta surgia constantemente: quem governará os bispos? Né? Os bispos governam a igreja, mas quem vai governar os bispos? Qual que deve exercer na igreja a autoridade que o imperador exerce no império? Os bispos que dirigiam igrejas em certas cidades eram chamados de patriarcas. Havia patriarcas em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. O bispo de Roma tomou o título de pai, que mais tarde foi modificado para papa. Entre os 5 patriarcas mencionados havia frequentes e fortes disputas pela supremacia. Mais tarde, essa disputa ficou somente entre o patriarca de Constantinopla e o papa de Roma, para saber qual dos dois seria o chefe da igreja, né? Então, os dois papas, os dois patriarcas, né, o de Roma e o de Constantinopla, ficaram duelando entre si para saber qual dos dois iria ter a sua autoridade sobre os demais bispos, né? Então, lógico, à medida que outros impérios foram se formando, foi se criando outros bispos, mas os 5 principais, na época, eram esses, né? Antioquia, Constantinopla, Roma, Alexandria, né? Eram os bispos mais requisitados, ou os mais importantes, né, da época. Eu também falei em Jerusalém, né, o patriarca de Jerusalém já não tinha mais tanta autoridade, né, porque a cidade foi destruída nos anos 70. Ao ser reconstruída, então, alguns voltaram, mas em termos de teologia, em termos de doutrina, os principais patriarcas eram de Alexandria e de Antioquia. Aí depois, no Ocidente, passou a ser Roma. E depois, Constantinopla, depois que a cidade foi construída. Mas, no entanto, tirando esses 4, né, a de Jerusalém tinha assim um poder menor, vamos dizer assim. Não teve assim uns patriarcas com tanta expressão doutrinária. Mas estava valendo, né? Era o que tinha autoridade, né, para decidir o que era doutrina e o que não era doutrina. As coisas confusas, quando havia doutrinas confusas, esses patriarcas se reuniam com seus bispos, aliás, os bispos com seus presbíteros e diáconos, e colocavam o assunto em pauta e o discutir o que era a fé da igreja, né, e o mais importante para os servos de Deus. A Roma ela reclamou para si a autoridade apostólica sobre as demais igrejas, né? Então, o patriarca de Roma disse: não, eu não abro mão da autoridade, porque aqui é a primeira capital, é a capital mais importante do Império Romano. Então, eu não abro mão de ser o Papa, né? E ter autoridade sobre os demais bispos. Então, a igreja de Roma
ela era a única que reclamava poder mencionar o nome de 2 apóstolos como fundadores, né? Isto é, os maiores de todos os apóstolos, Pedro e Paulo. Surgiu então a tradição de que Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Ora, o bispo de Pedro deveria, por certo, ser papa. Suponhamos que o título bispo no primeiro século tinha o mesmo significado que ele dava no quarto século, isto é, chefe do clero e da igreja, e que Pedro, como principal entre os apóstolos, deveria exercer autoridade sobre toda a igreja. Já citavam 2 textos do Evangelho como prova desses fatos, né? Um desses textos ainda pode ser visto escrito em latim na cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O outro é apacenta as minhas ovelhas. Então esses 2 versículos, eles tinham como base para dizer que o apóstolo Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Como já foi dito, o primeiro ainda está ainda sobre a capela de São Pedro no Vaticano. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O outro é apacenta as minhas ovelhas, né? Frase de Jesus lá no capítulo 21 de João, né? Então argumentavam da seguinte forma: se Pedro foi o chefe da igreja, então seus sucessores, os papas de Roma, devem continuar a exercer a mesma autoridade. Então, se o Pedro ele era o líder de Roma, então quem sucedeu ele tem a mesma autoridade de ser líder, ou seja, papa. Ele era o papa, e quem sucedesse a cadeira de Pedro seria papa, né? Daí essa conversa vem até hoje, né? Esta heresia. Então a mudança da capital, a transferência da capital de Roma para Constantinopla, longe de diminuir a influência do bispo papa romano, fez aumentar consideravelmente. Já verificamos que em Constantinopla o imperador e a corte dominavam a igreja. O patriarca, de um modo geral, estava sujeito ao palácio imperial. Entretanto, em Roma não havia imperador sobrepondo-se ao Papa, ou eclipsando, né? Portanto, o Papa era a mais alta autoridade na região. Então, o Papa tinha poder absoluto em Roma. Ao passo que em Constantinopla não, o Papa não tinha poder absoluto. O bispo de Constantinopla, ele não tinha poder absoluto. O rei estava acima dele, né? O Estado estava acima do bispo. No caso de Roma, o bispo estava acima do Estado. E porque também a cidade de Roma, toda a Europa ainda olhava a cidade de Roma com certa reverência, né? Porque era a cidade mais importante do Império, a mais planejada, né? A mais bonita, né? Então a cidade de Roma tinha uma certa, dentro da Europa tinha uma certa reverência, né? As pessoas reverenciavam a Roma, né? Era uma metrópole que ia a Roma, ficava feliz e achava tudo bonito, e comparar com as cidades que tinha pouco desenvolvimento na época, né? Então a cidade mais desenvolvida era Roma, né? Então a igreja de Roma também pegou essa carona, né, com a fama da cidade. Foi assim que em todo o Ocidente o bispo de Roma, o Papa, chefe da igreja em Roma, começou a ser considerado como a autoridade principal de toda a igreja. Foi essa forma que o Concílio de Calcedônia, né, o Concílio de Calcedônia, na Ásia Menor, no ano 451, Roma ocupou o primeiro lugar e Constantinopla o segundo. Então, no ano 451 houve um concílio em Calcedônia, que era na Ásia Menor, hoje Turquia, né? E lá em Calcedônia, Roma ficou em primeiro lugar. Então, o bispo de Roma teve autoridade sobre os demais bispos, ao passo que em segundo ficava Constantinopla. Mas, como já dizia um grande poeta, o segundo lugar é o primeiro dos últimos, né? Então, o que importa é o primeiro. Então, o primeiro era ocupado por Roma.
Isso causa divisão. Nesse período também houve controvérsias e concílios, né? Vamos falar sobre a heresia de Ário, né? Então a primeira controvérsia apareceu por causa da doutrina da Trindade, especialmente em relação ao Pai e ao Filho. No primeiro precedente, o Senhor Jesus Cristo era o assunto fundamental do pensamento da igreja. A discussão quanto à natureza de Cristo crescia cada vez mais, especialmente no Oriente, onde a influência grega produziu um profundo interesse em questão de doutrina. No começo do século IV, mais ou menos no ano 318, Ário, presbítero de Alexandria, ensinou que Cristo nem era homem nem Deus. Considerava Jesus Cristo como superior à natureza humana, porém inferior a Deus. Não admitia a existência eterna de Cristo, pregava que Cristo teve princípio, tal ponto de vista espalhou-se rapidamente no Oriente. A disputa sobre este assunto dividiu a igreja e causou até mesmo perturbação da ordem pública, né? Então, esse presbítero que também era diácono, né? Que foi diácono e começou a pregar esse negócio de Jesus não era Deus, né? Jesus não era Deus, Jesus era apenas um homem, né, e tal. Então ele começou a pregar isso e o que aconteceu foi que causou perturbação no seio da igreja e causou também perturbação de âmbito público, né? Porque muitas pessoas elas passaram a defender com toda a sua força, com toda a sua veemência, que Cristo era Deus, né? E daí houve perturbações públicas que ele fala, porque tinha vezes que acontecia, como a gente chama assim, manifestações públicas, né? E às vezes dava pedrada, às vezes dava pancada mesmo. Então, meus caros, a fim de pacificar os ânimos, Constantino ele convocou o primeiro concílio geral da igreja, em Nicéia, né? Na Ásia Menor, em 325, trazendo bispos da igreja. Estiveram presentes o imperador, que presidiu o concílio e custeou suas despesas. Pela primeira vez, a igreja encontrava-se dominada pela liderança política do chefe de Estado. O principal opositor da doutrina de Ário foi Atanásio, também de Alexandria. Atanásio afirmava a unidade do Filho com o Pai, a divindade de Cristo e sua existência eterna. Ali Atanásio teve uma grande vitória. O concílio afirmou a divindade de Cristo, né? Foi declarado que Cristo era da mesma substância do Pai. Foi grande a influência do imperador na decisão. Então ali teve, salvo engano, quatro bispos que ficaram no lado. Teve alguns bispos que ficaram do lado de Ário, defendendo a heresia de Ário. O arianismo, ele nega a divindade de Cristo, né? Isso é a divindade de Cristo. Então, foi nessa ocasião em que diz que o Papa São Nicolau, né, que é conhecido como nosso Papai Noel, deu uma mãozada na cara do diário, né? Porque considerou herege e eles partiram para a violência e o Papa deu umas pancadas num Ário. Então nessa época foi quando foi condenada essa doutrina, essa heresia, né? Vamos dizer assim, e uma das forças maiores que fez com que a ortodoxia prevalecesse foi Constantino, né? Que estava presidindo. Bem que dizem que ele não presidiu o concílio, mas que ele abriu o concílio e entregou ao bispo de Roma, né, para ele dar continuidade, né? Então, mas no entanto ele presidiu, ele abriu, né? E ele pagou todas as despesas dos bispos. O que ele queria? Paz, né? Porque um bispo falava uma coisa, o bispo falava outra. Ele disse, não, bora chegar num acordo, vamos dizer qual será a doutrina cristã. Então reuniu ali todos os bispos pagos com dinheiro do Estado. Outra coisa, o bispo deveria levar, salvo engano, uma ou era duas pessoas consigo, né? Então, depois da heresia de Ário, surgiu a heresia de Apolinário, né? Outro
cisma acerca da natureza do Cristo, Apolinário, bispo de Laodiceia, no ano 360, declarou que a natureza divina tomou o lugar da natureza humana de Cristo, que Jesus na terra não era um homem, era Deus em forma humana. Ele exaltava a divindade de Cristo, mas minimizava a sua verdadeira humanidade. Então sua doutrina foi oficialmente condenada no Concílio Ecumênico de Constantinopla em 381. Que Apolinário, ele dizia que Jesus era Deus e não era homem. Né? O outro dizia que Jesus era homem e não era Deus. Agora Apolinário diz que Jesus era somente divino e não era humano. Né? Então essa heresia também já foi condenada no ano 381 por todos os bispos, né? No Concílio Ecumênico de Constantinopla. Então você vê que Constantinopla já tem um concílio, né? Então toda a cristandade estava de olho naquela cidade. Logo, ela passou a ser também importante, né? Uma fortaleza importante para o cristianismo na época. E depois veio a heresia de Pelágio. Mas ainda havia outras heresias além da de Ário, Apolinário, e que os fiéis tinham de combater. No fim do século IV, houve um frade chamado Pelágio. Pelágio não é pedágio, é Pelágio o nome do homem, que negou a corrupção total da raça humana pela transgressão do primeiro homem. Ele ensinava que nós nascíamos da inocência e o crime de Adão, dizia ele, prejudicou a eles mesmos e não ao gênero humano. Sua doutrina declarava que nós não herdamos as tendências pecaminosas de Adão, mas a alma faz a sua própria escolha, seja para pecar, seja para viver retamente. Que a vontade humana é livre e cada um é responsável por suas decisões. Então, ele dizia que o homem nasce perfeito e a sociedade o corrompe, né? O homem se torna corrompe depois que cresce através da alma, através dos desejos, através dos prazeres, né? Ele é chamado a pecar. Então ele nega que o pecado ele é hereditário, ele vem através dos nossos pais até chegar em Adão. Né? Então ele nega que o pecado ele é transmitido através dos nossos pais. Então, como ele estava muito bichão, chegou o Agostinho, né? Surge o Agostinho para dar combate a ele e a essa heresia dele, de dizer que o homem nasce sem pecado, mas depois ele abraça o pecado ou vive em santidade. Né? Se a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, né? Que todos nós nascemos em pecado, né? E que as nossas obras são como trapo da imundícia, então não pode haver pessoas que nasçam perfeitos. Né? Então o bispo Agostinho, acerca de Pelágio, nós dissemos que ele ensinava que todo homem é criado livre como Adão, tendo, portanto, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Cada alma é uma criação individual de Deus, não herdando por isto a contaminação do pecado de Adão, dizia Pelágio. Ensino contrário ao ensino bíblico de Romanos 5,12. Né? Todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, né? Da glória de Deus. 5:12 de Romanos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Contra essa ideia surgiu então o maior intelecto da história do cristianismo depois do apóstolo Paulo. O nome dele? Agostinho. Agostinho nasceu em 354 e morreu em 430. O Agostinho sustentava que Adão representava toda a raça humana e que no pecado de Adão todos os homens pecaram e são pecadores e todo o gênero humano é considerado culpado. Que o homem não pode aceitar a salvação unicamente por sua própria escolha, mas somente pela vontade de Deus, o qual é quem escolhe aqueles que devem ser salvos. Então começou já o combate entre
Agostinho e Pelágio. Pelágio reprovando a doutrina, a nova doutrina, a nova heresia, vamos dizer assim, de Pelágio. A doutrina de Pelágio foi condenada no Concílio de Cartago no ano 418 depois de Cristo, que tem antes de Cristo, não é antes de Cristo, é depois de Cristo, lógico, né? E mais tarde, no Concílio de Éfeso, em 431. E a teologia de Agostinho tornou-se regra ortodoxa da Igreja. Porém, sabe-se que ainda nesta época apareceu um monge chamado João Cassiano, em 360 a 435, procurando encontrar uma forma de compromisso em que a vontade humana e a divina pudesse cooperar com a salvação. Ele temia que as doutrinas da eleição e da graça, irresistível, ensinada por Agostinho, pudesse levar a uma irresponsabilidade ética, né? A proposta de Cassiano foi condenada em 529 depois de Cristo. No Sínodo de Orange prevaleceu o que Agostinho falou, né? E permanece na Igreja cristã. O modernismo de nossos dias é apenas um ressurgimento da ideia pelagiana de que o homem pode realizar a salvação pela cooperação com a vontade divina através de seus próprios esforços. A Igreja esteve sempre mais próxima de Agostinho do que de Pelágio. O João Cassiano, embora as doutrinas da Igreja medieval neste ponto sejam semelhantes ao semi-pelagianismo proposto por João Cassiano, né? Então, as doutrinas cristãs aqui, elas entram no conflito, né? Porque, por um lado, tem o nosso irmão, tem o Pelágio, que diz que o homem nasce sem pecado. E que depois o homem decide se vai continuar, vai ser pecador ou não. E, por outro lado, vem Agostinho e prega uma doutrina muito em voga hoje, né? Por alguns, que é a predestinação fatalista, né? Que Deus escolhe uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno, né? E vem Cassiano e diz: rapaz, isso é muito perigoso. Se o Pelágio está dizendo como nasce sem pecado, e o Agostinho está dizendo que o homem nasce ruim, e ele depende somente de Deus para ir para o céu ou para o inferno, independentemente do que ele faça, então aí o Agostinho ele pode criar um monstro que vai engolir a igreja depois, né? E Cassiano estava certo, né? Porque se o homem, independentemente do que ele faça, e ele vai para o céu ou ele vai para o inferno, depende de Deus, depende somente de Deus, então aí exclui a responsabilidade humana, né? Então o homem, de fato, a graça vem de Deus, mas o homem tem que estender a mão. A gente entende que ao Senhor estender a mão para salvar o homem tem que pegar essa mão, né? Então a gente acredita, a igreja acredita, né, que não existe a predestinação fatalista. Não, esse aqui nasce para ir para o céu e esse aqui nasce para ir para o inferno. Assim como também o homem não nasce sem pecado. Todo homem nasce pecador, mas no final, quando ele tem consciência do pecado, aí então, através de ouvir o Evangelho, ele escolhe qual caminho continuar, né? Qual caminho pegar. Então, só para efeito de estudos, né? O sinergismo é o que nós acreditamos, né? Que qualquer pessoa, ele precisa de cooperar, ele pode cooperar com a sua salvação. Então, o processo, o sinergismo, ele ensina em qualquer sistema que afirma que algum tipo de cooperação interativa, né, divina e humana no processo da salvação, né? Então, você é salvo não pelo seu esforço, mas o seu esforço em cooperação com Deus. Ao contrário do monergismo, né? O monergismo, ele afirma que
A salvação emana totalmente de Deus, que salva os eleitos através de uma graça irresistível, né? Então, vamos parar por aqui, né? Depois a gente continua nesse assunto em um outro momento. O vídeo não ficar muito grande. Mas até o próximo vídeo, que Deus possa abençoar a todos os irmãos, né, em Cristo. Pai do Senhor a todos.